paz do Senhor, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje aqui para falar a lição de adultos, lição 6, de 10 de maio de 2020, a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios da carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A nossa verdade prática é: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e em Romanos, capítulo 4, versículo 12 a 14. Efésios, capítulo 2, vamos começar. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Irmãos, nós vamos então à nossa introdução. Estamos vendo então nessa lição a respeito dos gentios, a condição dos gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram todos aqueles povos, pessoas que não faziam parte do povo de Israel, ou do povo hebreu. Então, todas essas pessoas que não faziam parte do povo de Israel eram considerados gentios, ok? E nós vamos estar falando da condição dos gentios. O que acontecia com os gentios na época do Antigo Testamento e depois, quando Jesus veio, na época da graça. Ok? Então vamos ao nosso tópico 1, chamados incircuncisão. A gente tem o ponto 1 aqui, que é o conceito da circuncisão. O que seria circuncisão? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Para a gente entender como começou a circuncisão, lá no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus chamando Abrão. Abrão, ele foi chamado por Deus para sair da terra dele, da parentela dele, para seguir até a terra que Deus estaria lhe mostrando. Quando Deus chamou a ele, fez promessas a ele, e ele atendeu com fé e começou então a se deslocar para aquela terra onde Deus tinha chamado ele, falado que iria levá-lo. Deus fez promessa que iria abençoá-lo e que ele ia ser bênção para muitas nações. Depois nós vemos lá no capítulo 17 de Gênesis que Deus então chama Abraão de novo e fala para ele novamente da sua aliança. E ele começa a falar que iria estar mudando o nome dele, que não seria mais Abrão, mas sim Abraão. E confirmou a ele a promessa, da sua aliança. E falou então que o sinal daquela aliança que ele estaria fazendo com ele ia ser a circuncisão, que era isso. Nós vamos estar falando mais detalhadamente nos próximos pontos. Mas só para a gente entender esse contexto histórico da circuncisão, que seria Deus que colocou a circuncisão para Abraão, depois que Deus já havia mudado seu nome, ok? Essa remoção cirúrgica, no caso, no homem, ela não era comum.
naquela época, os povos, eles não faziam, os demais povos não faziam essa remoção, tá, cirúrgica no homem, e eles então eram considerados incircuncisos. A gente vê às vezes lá, quando eles falavam, o povo de Israel se referia aos filisteus, eles falavam esses incircuncisos, né, que nem o Davi falava bastante, esses esse incircunciso filisteu, porque não eram as pessoas do povo de Israel, não era a pessoa que tinha aliança com Deus, ok? Então, o conceito de circuncisão seria isso. Era realizado, essa remoção cirúrgica no homem, era feita no 8º dia de vida dos nascidos. É lógico que quando Deus colocou para Abraão, ele já tinha 99 anos e ele fez essa remoção cirúrgica nele. O seu filho Ismael também fez, que ainda Isaac não havia nascido. Ismael fez, tinha 13 anos, juntamente com seu pai Abraão. E aí depois, quando Isaac nasceu, Isaac foi circuncidado no seu 8º dia de vida. Todos os nascidos de Israel faziam essa cirurgia, né, no 8º dia de vida. E todos os nascidos de Israel e também os comprados, estrangeiros comprados por dinheiro, porque naquela época, às vezes, eles compravam escravos, né, e eram também... faziam também essa remoção cirúrgica, todos para você que eram considerados como parte do povo de Israel. E então esse era o sinal que o povo de Israel tinha, que era considerado um povo diferente. O ponto 2. Significado religioso da circuncisão. O nosso comentarista fala assim: seu significado religioso apontava para a santificação. Ele cita aqui em Êxodo 19, 5 e 6. Simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, nós vemos que tem um significado religioso. Não é simplesmente algo, eles fazem isso por costume. Eles tinham um significado profundamente religioso, ok? Deus, ele tinha falado aqui em Gênesis 17, eu vou ler o versículo 7 e o versículo 8. Fala assim: Deus falando para Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para sempre ia ser essa aliança, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Novamente Deus falando, a minha aliança com você, que eu vou ser o seu Deus, é para ser para sempre, eu vou ser o seu Deus. No versículo 9, fala assim: Deus disse mais a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Então era para ele guardar e também as gerações dele. E Abraão não tinha tido ainda Isaac, ok? No versículo 10 fala assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. E Deus falou depois aqui que era aos 8 dias de vida que seria circuncidado. Irmãos, nós vemos então que Deus ele colocou a circuncisão como uma marca dessa aliança. E então não era uma coisa, a circuncisão em si que era a aliança. A aliança de Deus para com seu povo era que ele iria ser o seu Deus. Estou chamando a atenção a isso, por quê? Porque o povo de Israel, ele acabou pensando na circuncisão somente com a circuncisão. Ali com aquele ato realizado. E muitos, no decorrer do tempo, se esqueceram da aliança real que era ser o Senhor, ser o Deus, realmente Deus deles. Então muitos colocaram a idolatria no seu coração e esqueceram de que a aliança não era somente aquela
parte cirúrgica ali nos homens, mas sim que era o coração deles que tinha que estar voltado ao Senhor. E aquilo era simplesmente uma marca para que eles se lembrassem que eles tinham essa aliança com Deus, de servir ao Senhor Deus de Israel, ao Senhor Deus, o grande eu sou, Yahvé, né? Que era o Deus deles, que é o nosso Deus. Então, nós temos que entender que a aliança do Senhor com o povo de Israel, quando ele chamou Abraão, que ele chamou Abrão, ele não era circuncidado ainda, foi pela fé que ele atendeu ao chamado do Senhor. E depois que Deus instituiu essa marca, que era como uma lembrança. Deus sempre tinha essa maneira de tratar com o ser humano, de que ele colocava marcas da sua aliança. Como, por exemplo, nós vemos com Noé. Noé, quando Deus fez a aliança com ele, ele falou: eu tenho uma aliança com o homem, eu tenho uma aliança com você, que eu não vou mais destruir essa terra por dilúvio. Então, ele pôs a aliança no céu, que era o arco. Então, o arco da aliança de Deus, que era com Noé, é o arco-íris hoje, não é? Então, vemos que Deus ele tinha posto o arco, toda vez ele falou até, toda vez que eu colocar o arco no céu, eu vou lembrar da minha aliança. É para nós lembrarmos também. E Deus com Abraão, ele colocou essa marca dessa aliança com o povo descendente de Abraão, que era para eles sempre se lembrarem que eles tinham o Senhor, Deus, grande eu sou, como Deus da vida deles. Ok? Essa marca, por ser no órgão reprodutor masculino, lembrava que era para eles e seus descendentes, obrigatoriamente, compulsoriamente, era para eles e seus descendentes, todos os seus descendentes. E era, então, para lembrar que era na descendência, por isso que era no órgão reprodutor masculino, porque as mulheres, elas não tinham, as mulheres a gente sabe hoje que quem tem a semente, desde aquela época na palavra falava, né, a semente é do homem. Então, nós vemos que era o órgão reprodutor masculino, para dizer que era Abraão e sua descendência. Ok? Era esse o significado da circuncisão. No ponto 3, nós vemos aqui, irmãos, que é a circuncisão do coração. O apóstolo Paulo foi um dos que mais falou sobre a circuncisão do coração, porque o apóstolo Paulo, que foi aquele apóstolo que mais falou para os gentios, na realidade. Nós vemos nas epístolas, o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios, né? E foi chamado para isso, especificamente. E ele teve uma grande batalha com os judeus daquela época, porque quando foi começado a falar aos gentios, os judeus, além daquela época do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, eles não aceitavam que os gentios pudessem ter parte sem a circuncisão. Quando os gentios se convertiam, os judeus achavam que tinha alguns, né? Tinha alguns que acabaram, como Tiago, eles se reuniram ali, a igreja em concílio, que foi a primeira reunião ali, que é o primeiro concílio da igreja primitiva, quando foi que Tiago reuniu ali com os outros apóstolos para definir o que ia acontecer com os gentios, tá? Em Atos dos Apóstolos, essa referência. E fala que eles se reuniram para definir isso. Por quê? Porque existia os judeus querendo que os gentios se circuncidassem, porque era considerado que aquele que era povo de Deus tinha que ser circuncidado. E essa nova aliança que veio para nós, que Jesus trouxe, a graça, então foi entendida depois. Tiago, ali naquele concílio, falou: não, nós não vamos imputar isso para os nossos irmãos gentios, que agora seriam também nossos irmãos, né, servos de Deus, alcançados pela graça do Senhor. O nosso comentarista fala aqui, a boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isso está lá em Romanos,
capítulo 2, versículo 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, como está lá em Gálatas 6,15. Então a gente vê, irmãos, que a circuncisão foi realmente colocada para o povo de Israel. Era essa marca que eu já falei do Senhor com Abraão. Mas passou-se o tempo, quando veio Jesus, ele morreu por nós, e então, quando ele instituiu a Santa Ceia, ele fala: eis agora que eu vos trago uma nova aliança. Começou então a época da graça. Jesus veio até nós para nos trazer essa salvação. Então, nós como gentios, que nós éramos gentios, nós não somos o povo de Israel, só somos povo de Israel pela fé. Mas materialmente aqui, nós, brasileiros e todas as nações aí, nós não somos povo de Israel reais, né? O povo de Israel é um povo judeu hoje, o povo que está lá na sua terra, porque Deus ele prometeu que iria levá-los, né, novamente à terra deles. E eles estão lá. Aquele povo judeu mesmo, eles têm essa parte da circuncisão. Mas nós, como gentios, todos os povos, então, que não são judeus realmente da pátria de Israel, nós somos considerados gentios. Mas Cristo, através da sua graça, então ele nos comprou para ser filhos de Deus. E isso é maravilhoso, né? Deus nos comprou para ser seus filhos. Então ele fez essa nova aliança conosco. O Senhor Jesus nos deu a graça. E hoje nós não temos que fazer essa circuncisão física. Mas o que Jesus traz para nós é que nós temos que ter a marca no nosso coração, o ser uma nova criatura, ter o nosso coração circuncidado. Eu lembro que eu falei que muitos dos judeus, eles esqueciam que a marca da circuncisão, a marca da aliança era a circuncisão, mas não era, a aliança na realidade era ter o Senhor Deus como o rei no seu coração, era servir ao Senhor Deus. E hoje, através da graça, nós podemos alcançar isso, de ter o nosso coração circuncidado ao Senhor, porque é essa marca de nós servirmos ao Senhor. Então, quem serve a Deus hoje, quem tem realmente o Senhor Deus como o supremo Senhor de seu coração, é aquele que tem a aliança com Deus. A circuncisão da nova aliança, o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, né, que eu comentei já sobre os apóstolos estarem falando. Então, é o ponto 4, nós já entramos aqui no ponto 4, que foi quando os apóstolos se reuniram para definir a respeito dos gentios, ok? Então, queridos, vamos ao nosso tópico 2, estranhos ao concerto da promessa. Nesse tópico, nós temos 3 pontos, que seria uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel e alienados aos pactos das promessas. Então, o apóstolo Paulo, o comentarista, nos leva aqui ao versículo que ele fala sobre como estavam, então, os gentios. O apóstolo Paulo fala assim, que eles tinham uma vida sem Cristo. Viviam no paganismo. Então, nem conheciam a Cristo. Eles viviam no paganismo. Eles não podemos dizer que eles não tinham deuses, né? Porque deuses eles tinham, eles eram politeístas. Adoravam muitos deuses. Mas eles viviam sem Cristo. Por estarem nessa religiosidade errada. Separados da comunidade de Israel, estavam excluídos, não faziam parte do povo escolhido mesmo, porque eles não eram do povo de Israel e eles eram considerados excluídos, banidos da promessa da comunidade de Israel. Eram também alienados dos pactos das promessas. Por quê? Porque eles eram separados da comunidade e desconheciam os pactos das promessas. Por exemplo, o pacto de Noé. Eles não conheciam, que nós acabamos de falar sobre o arco-íris que eu falei. Eles não conheciam o pacto com Abraão, que era o que nós também já falamos. E eles não conheciam também o pacto mosaico, por exemplo, que era o pacto da lei.
que Deus tinha instituído para Moisés fazer com o povo. Não sabiam também do pacto com Davi, que era o pacto sobre ter sempre a aliança, e tudo isso remetia ao Messias. Essa promessa que o povo de Israel tinha, que teria o Messias, o povo gentil estava separado. Só que existe até aquele versículo que fala, Jesus, né, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Está lá em João capítulo 1. Nós podemos ver que nós, como gentios, estávamos alienados à promessa. Não tínhamos parte nenhuma. O destino dos gentios era para ser sem Deus, porque, na realidade, Deus ele tinha um pacto de aliança com o povo de Israel. Era para o povo de Israel ser uma luz para os gentios. Mas os gentios não tinham o privilégio do povo que o povo de Israel teria de ter as promessas, a aliança. Mas Deus, pela misericórdia dele, nos alcançou, possibilitando essa vinda do Senhor Jesus, possibilitando que nós, gentios, pudéssemos fazer parte da promessa. Isaías 42, versículo 1, fala assim: eis aqui o meu servo, está falando do servo do Senhor lá, Isaías. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, o Senhor Jesus, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Lá Isaías já estava falando sobre isso, que o Senhor Jesus, ele ia promulgar, ia permitir esse direito aos gentios. Amém? Você faz parte do povo de Deus hoje. Por quê? Você tem esse direito porque o Senhor Jesus te concedeu através da sua graça. Louvemos ao Senhor por isso. Amém? Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Os gentios não tinham esperança. Viviam sem Deus no mundo. Desprovidos de toda a esperança. Podemos afirmar que esse é o ponto 1, tá, irmãos? Desse tópico. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Eles falavam que não tinha vida eterna. Imagina, né, uma vida somente, é o que muita gente hoje também fala, infelizmente, né, que as pessoas que não servem a Deus não têm esperança. Falar, morreu, acabou. E que sentido teria uma vida sem Deus assim, sem um futuro de vida eterna? Mas nós hoje temos essa garantia de vida eterna, aleluia. E os gentios também estavam no ponto 2, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os judeus não serviam ou não acreditavam numa divindade, já falei isso, eles eram politeístas e adoravam muitos deuses. Entretanto, infelizmente, isso o comentarista fala aqui, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Eu quero terminar com vocês aqui um versículo aqui do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler a partir do 9. Vós, porém, sois. O apóstolo Pedro estava falando isso para nós hoje, também gentios, que éramos gentios, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele não estava falando isso para os judeus, tá? Entenda que ele estava falando isso para os gentios também. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora
alcançastes misericórdia. Nós antes não éramos povo de Deus, antes éramos gentios, mas hoje, pela misericórdia e bondade de Deus, nós estamos alcançados pela sua graça. Nós vemos que a condição dos gentios, que é o que se fala dessa lição hoje, era completamente perdida. Era sem Deus, sem aliança, sem nada de perspectiva boa. Mas hoje nós podemos ser alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. E hoje nós temos essa aliança do Senhor conosco. Não através dessa circuncisão, marca física, mas a circuncisão do nosso coração, que tem essa aliança de servirmos o Senhor como nosso Senhor e como nosso Salvador. Não é somente Salvador, o Senhor Jesus não é somente o Salvador da nossa vida, porque nos salvou, mas Ele também tem que ser Senhor da nossa vida. E o que o servo faz ao seu Senhor? Ele procura agradá-lo. Amém, irmãos? Que nós possamos estar vivendo uma vida de aliança com Deus, de compromisso com Deus. Que possamos ter o nosso coração circuncidado para Deus. E que sejamos nova criatura. Sempre lembrando disso, que a aliança do Senhor nos alcançou pela sua graça. E isso é maravilhoso. Dê valor a essa graça do Senhor na sua vida. E se você, que às vezes possa estar me ouvindo, e ainda não aceitou o Senhor Deus como seu Salvador, como seu Senhor, faça isso agora. E aceite-o como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor fale melhor ao seu coração. Um grande abraço, fique com Deus. E não se esqueça, que você está no canal AD Belém Araciú. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e curta a nossa página no Facebook, para que você possa estar acompanhando as nossas publicações, as nossas divulgações, que estamos nesse tempo de isolamento, então nós não estamos podendo fazer os nossos cultos presenciais, mas estamos tentando alcançar a cada um de vocês no online. Amém? Então que você possa estar acompanhando, se edificando, não fique aí somente ocioso nessa casa, mas ouça as nossas aulas, ouça as mensagens da Palavra de Deus, para que você possa estar sendo edificado e fortalecido cada dia mais na graça do Senhor. Um grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe.